Bienvenidos a tu canal Advocatus Bolivia de Invictus Corporation. Dentro de los cursos lanzados por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la doctora Lilian Marcia Ballman nos habla sobre la erradicación de la pobreza a partir de los nuevos constitucionalismos. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Objetivos de desarrollo sostenible y la cuestión de la erradicación de la pobreza, después el enfoque jurídico de pobreza. Posteriormente hablaré de programas de políticas públicas sobre combate y enfrentamiento de pobreza. Y por último, algo de jurisprudencias del Tribunal de Bolivia, Plurinacional de Bolivia, respecto de pobreza. Bueno, a empezar com objetivos de desenvolvimento sustentável, o primeiro objetivo consta nesta declaração é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esta projeção é mais ambiciosa que objetivos de desenvolvimento de milênio que estuvo presente até 2015. Esta projeção inicial de objetivos de milênio falava em redução da pobreza em todas por la mitad, e agora o objetivo já converte isto em uma redução da pobreza em todas suas formas, o que vai a reforçar um pouco mais a ampliação da noção da pobreza, de maneira que nenhuma pessoa, nadie será deixado para trás. Os indicadores de objetivo de desenvolvimento sustentável são desagregados agora por sexo, por idade, raça, etnia, status migratório, discapacidade, localização geográfica, para que todas essas necessidades sejam contempladas de maneira que no meio de uma aferição que passa por la parte de médias, não se escondam resultados necessários de serem contemplados. Então, que nós podemos concluir inicialmente é que há uma ampliação da percepção de pobreza desde que se passou para objetivos de desenvolvimento sustentável. Bueno, a pobreza é muito difícil de conceituar, medir e enfrentar. Isto não é novidade, todos nós sabemos que é assim. E por que é tão difícil conceituar, aferir e enfrentar a pobreza? Conceituar é difícil porque não se tem clareza de que é um custo de vida adequado, não se sabe o que é uma indigência com uma percepção homogênea de esta identidade, o que é a necessidade básica, quais são os conjuntos de necessidades que compõem o que é considerado básico, e também a qualidade de vida. Também não se sabe ao certo, com precisão, o que significa isto. Também há diferenças de cultura sobre bem-estar, desenvolvimento, e todo esse conjunto complexo torna a definição de pobreza algo que não se liga a um consenso. Também há o problema de aferir, como se vai aferir esses indicadores, por quais linhas vamos a caracterizar se uma pessoa está ou não está em situação de pobreza. E o enfrentamento por todos estes outros problemas iniciais também se torna complexo, porque como vamos a ligar a sacar as pessoas da situação de pobreza? Bueno, o enfoque mais utilizado em Latinoamérica para aferir pobreza é o enfoque monetário. Muito embora agora já migramos pouco a pouco para uma percepção mais multidimensional de pobreza. Esse enfoque que é monetário, ele é baseado na falta de ingresso ou consumo de bens básicos para que a pessoa ultrapasse, transcenda a pobreza. Bueno,
Por este enfoque, as linhas são grafadas a partir de pontos fixos. Um deles inclui a pobreza absoluta ou extrema, que é o caso de pessoas que vivem com menos de $2,50 por dia, e a pobreza, que é chamada relativa ou moderada, que é de pessoas que chegam a ter menos que $4 diários para consumo. Este enfoque é criticado porque ele não mira todas as situações complexas de grupos específicos mais afetados, grupos que têm mais dificuldade de transcender ciclos de pobreza e todo o mais. Então, o enfoque preferencial para a aferição de situação de pobreza é um enfoque multidimensional de pobreza, muito embora em Latinoamérica predomine este enfoque de monetário, com algumas pequenas preocupações com acessos aos direitos sociais, que assim dá uma perspectiva mais homogênea do conjunto de problemáticas que estão involucradas na aferição de pobreza. O enfoque multidimensional, ele habla em uma privação que é contínua ou crônica dos recursos, capacidade, opções, segurança necessária para que uma pessoa chegue a desfrutar condições de um nível de vida adequado e outros direitos civis, sociais, políticos, econômicos, culturais, todos estes. Para que alguém seja caracterizado em situação de pobreza extrema, é necessário que ele esteja privada de por lo menos 3 ou mais carências sociais de ingresso, e que esse ingresso seja inferior a uma canasta básica. E para a pobreza moderada ou relativa, há que ter uma afetação de por lo menos um direito e uma privação ou vulnerabilidade ou negação de poder em alguma outra esfera. Quando falamos dessa multidimensionalidade, falamos em indicadores que aferem saúde, água, alimentação, este é um primeiro indicador. O segundo, trabalho, segurança social. O terceiro, habitação, vivenda e ambiente. O quarto, educação. Então, estes são desmembrados em outros pontos que vão aferir a situação de pobreza multidimensional de uma pessoa. Bueno, pobreza é um grave problema contemporâneo. Se põe a pergunta: existiria um direito a ser livre da pobreza? Uma pretensão jurídica inerente a esta situação que pueda ser exigida perante tribunais ou coisas como ações de direito? Bueno, existem resistências lógicas para este reconhecimento de direito a ser livre de pobreza. Algumas delas transcendem o direito. Alguns vão dizer: sair da pobreza não se pode fazer sem ter um esforço próprio, personal, de uma pessoa que esteja nesta situação. Então, esta compreensão entende que uma ação de intervenção perante a pobreza de alguém pode generar um paternalismo desresponsabilizante de esta pessoa. E esta pessoa, ao fazer este tipo de consideração a respeito de uma pessoa em situação de pobreza, percebe que a pobreza é uma opção ou um resultado de características próprias, negativas, daquele que se encontra em situação de pobreza. Ou seja, há uma inércia, há um conformismo,
uma falta de qualidade de labor, há uma falta de iniciativa por parte de esta persona e por isto está em aquela situação de pobreza. Entretanto, não se vislumbra por esta mirada que uma pessoa pode estar em pobreza não por sua própria vontade, pero sim porque o problema da pobreza não é uma fatalidade, não é algo inevitável, é algo que decorre de disfunções e injustiças de um sistema socioeconômico perverso, um sistema que promove desigualdades estruturais e sistêmicas. Estas desigualdades se dão em termos de política, de sociedade, de economia, de cultura, e incluso promovem também exclusão de grupos históricos que estão afetados por esta situação em muito tempo. Então, o direito a ser livre da pobreza é negligenciado pelos poderes constituídos por algumas razões, tais como falta de normas claras e objetivas, pela execução de políticas públicas com critérios restritos, que dificultam, e muitas vezes, o acesso ou a manutenção de benefícios para pobres, dificuldades de natureza formal ou material para assegurar prestação jurisdicional. Em todo esse conjunto se tem uma denegação ou um impedimento para assumir esse direito humano a ser livre da pobreza como algo juridicamente cabível. Bom, a pobreza é resultado de uma soma de violações de um conjunto imenso de proposições jurídicas de direitos reconhecidos, como o direito à vida digna, direito à saúde, direito à habitação, direito à alimentação adequada, direito ao trabalho, direito à segurança social, direito a não ser discriminado, a não sofrer discriminação. E todo isto revela uma falta de acordo normativo, em última instância, para que toda esta situação seja minimamente tratada com as condições jurídicas necessárias. Então, se por um lado temos o problema que não há um tratamento definitivo de problema de pobreza em uma regulamento jurídico claro, objetivo, que conceitue este problema estruturalmente, temos imensas quantidades de normas jurídicas que tratam de todas as afetações próprias de uma pessoa em situação de pobreza, como já falamos aqui. Bueno, a pobreza também resulta de muitas coisas, de contradições, de colonialidade, de colonização neoliberal. Todo isto promove afetações sobre a pessoa que está em situação de pobreza. Muitas das percepções enganosas que temos sobre pessoas pobres são promovidas, incluso, e são subjetividades perpetradas por crenças de élites, como a lei é igualitária, destituída de privilégios, benefícios para elites, e todos esses benefícios de elites são caracterizados como se fossem direitos e não privilégios. Há uma intolerância com a pobreza de um modo geral, uma crença de que a cultura popular é esteticamente feia, não erudita, que a participação democrática de pessoas com situação de pobreza é ignorante, não sabem escolher, votar, fazer decisões, que consideram
a pessoa em situação de pobreza um peso para o Estado, vivem a custas de projetos sociais. Então, todo esse conjunto de crenças que também são muitas vezes compartidas, incluso por pessoas que estão em situação de pobreza, identificam a pessoa neste quadro como alguém que não tem direitos, que não tem a situação de ser livre de sua condição de pobreza. E o próprio trasfondo neoliberal de nossa sociedade contemporânea também corrobora, também ajuda a manter este estatuto, porque diz que as classes mais baixas da sociedade são cooptadas por esta leitura e se sentem como se todo o discurso de austeridade, que toda a solução de problemas de desigualdade e todos os problemas que em espaço público levam a privatizar bens e serviços sociais, todo isto nos les afeta, é correto, é inevitável, porque não há outro caminho possível. Então, creio que a salvação da pessoa de sua situação de pobreza depende de ela mesma, depende de sua ação própria, que ele tem que deixar de ser culpável por sua pobreza, por sua situação. Então, transfere a responsabilidade coletiva do Estado para o indivíduo afetado por uma questão de justificativa meritocrática. E para sair de pobreza é preciso ter mérito próprio para chegar a patamar melhor de vida. E incluso a democracia nestas condições é vista como algo ameaçador, porque há receio de que as massas recorram a populismos, a ignorantes em sua governança, a mudanças de uma lógica que acaba por poner em risco a economia da sociedade e todo o mais. Bueno, medidas estatais para combater ou para enfrentar a pobreza são bem conhecidas em Latinoamérica, os programas de transferência condicionada de renda, ou com condicionalidade ou corresponsabilidade, os términos variam de país para país, pero a ideia é que essas condições, que são generalmente ligadas à educação, saúde, são importantes para que se perceba que há uma vontade e uma corresponsabilidade da pessoa em situação de pobreza para sair de seu quadro. Essas políticas sociais são vistas como políticas necessárias, como um projeto de Estado para que de forma coletiva se chegue a patamares melhores de indicadores relativos à redução ou erradicação da pobreza. Bueno, estas políticas públicas enfrentam algumas limitações quando falamos desses programas de transferência de renda condicionada. Bueno, a condicionalidade e a corresponsabilidade, ela legitima este discurso meritocrático em torno da pobreza e da situação da própria pessoa que está nesta situação, fazer todo um esforço para sair de ela. Não percebe que é um direito, não percebe que não há que ter mérito para que se salga da pobreza, não há razões lógicas para que ela exista. A injustiça não é da pessoa, é da sociedade e de seu sistema estruturalmente perverso. Então, esta percepção, ela reforça a ideia de que a pobreza é por culpa do próprio pessoa que está em ela. Há também problemas
relativos à falta de controle do programa, alto grau de institucionalidade, a falta de participação das pessoas afetadas no desenho, na implementação destes projetos, há uma corrupção muitas vezes e manipulação política dos fundos públicos relacionados ao enfrentamento de pobreza, a dificuldade de sustentabilidade pressupostária, necessidade de extensão da cobertura, gastos administrativos para verificação de incumprimento de condicionalidade ou corresponsabilidade elevado, muito impacto das sanções pelo descumprimento de condicionalidade e falta estatística, informações, coisas que possam aferir quão bueno ou malo está a situação de pobreza perante este instrumento. Bueno, a necessidade deste desenho, planeamento, implementação e avaliação, introduzir marcos que levem à condução de que se trata de direito das pessoas, avançar em ações de corte universal e respeitosas de conjunto de direitos humanos, reconhecimento de los direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e isto só se vai construir de forma boa se ocorrer participação cidadã ativa, livre, informada, proveitosa, acesso à informação completa, prévia, acessível, culturalmente adequada, que haja prestação de contas e incorporação de perspectiva de gênero. Portanto, há necessidade de que estes avanços normativos que ocorreram e também das práticas de combate e de enfrentamento de pobreza também concentre esforços de juristas para que normas que buscam erradicar a pobreza não sejam simplesmente programas políticos, não sejam, mas que sejam normas jurídicas dotadas de plena eficácia, que a pobreza não seja vista mais como um fato, mas como uma ilegalidade, como algo que é injustificável em termos sociais de um mundo rico como o nosso mundo. O direito é pobre quando não vislumbra uma verdadeira violação de dignidade humana em todas as suas dimensões em uma pessoa que está em situação de pobreza. Portanto, necessitamos de abordagens holísticas de direito que respondam a esta natureza multidimensional da pobreza. Os pobres têm direito a ser livres de pobreza e os atores estatais e não estatais devem cumprir obrigações jurídicas que estes pobres participem como sujeitos e não como objetos de processo de desenvolvimento, que eles sejam sujeitos de direito, cidadãos e pessoas plenamente capazes de tomar decisões. Necessitamos ressignificar e revisar a leitura que naturalizou a situação de desigualdade indiferente a aqueles que estão em pobreza. É necessário um ensino sobre matriz decolonial que irrompa com estes prejuízos em relação a pessoas em situação de pobreza, quebrar resistências que historicamente se criaram em torno de grupos sociais que são caracterizados como mais propensos à pobreza, como se fora por gosto, como se fora por vontade própria. E desempoderar estas elites que sempre siguen falando como se direitos fossem para eles e para os pobres, qualquer tratamento de pobreza fora um privilégio.
Bueno, para encerrar esta minha fala, vou falar rapidamente de alguma percepção que tuvo de falha de decisões de Tribunal Constitucional Plurinacional. E tuvo a ser um breve levantamento de casos e pelo termo buscador pobreza encontrei 26 escritores com falhos com este termo. Creo que não é a melhor forma de fazer a investigação, pero ela la que tinha com alguma possibilidade de fazer desde minha casa e com acesso a instrumentos de internet. E nesta pesquisa, nesta investigação que hizo, percebi que alguns eram mesmos casos com repetições. Então, depois de filtrar, cheguei a 15 casos, especificamente que conteniam expressão pobreza ao longo da decisão. E nestas 15 referências que estuvo em manos, o que percebi é que a abordagem da pobreza nestes casos, nestas decisões, era periférica, não era abordagem central das demandas, incluso porque não há uma norma específica que pudesse ser. Então, era sempre algo mais periférico. Mas, entretanto, muitos direitos envolvidos nestes falhos. Havia questões relacionadas a discapacidade, saúde, alta médica, por questões de dívidas, como fazer com estes que queriam sair de hospitais ou instituições e que, entretanto, não haviam pago todo o economicamente exigido por essa internação. E pessoas privadas de liberdade, fiança econômica, muito impossível de ser paga por uma pessoa com baixos rendimentos, trabalho e bom viver, casos que aproximavam os dois conceitos, acesso à justiça, à jurisdição indígena, questões relacionadas à interpretação de normas, confirmação de jurisdição indígena, demandas que envolviam expulsão de organizações dentro de territórios de povos indígenas, enfim, muito rico o conjunto de apreciações. E, na maior parte, haviam demandas que eram atendidas, uma tendência favorável a uma abordagem mais progressista de estas demandas. Nos primeiros julgados, havia sempre uma preocupação de ancorar a compreensão destas demandas com princípios constitucionais fundados no pluralismo jurídico. E creio que o que hoje podemos dizer que é necessário avançar para que as decisões sejam ousadas, inovadoras, que seja mais frequente o uso do termo, a associação de estes incumprimentos de direitos sociais com a situação de erradicação da pobreza, associar esses términos num conjunto de direitos e aprofundar o debate sobre os direitos sociais com base na erradicação da pobreza e ser mais exigente perante o Estado pelo incumprimento de suas demandas perante direitos sociais para que este trabalho chegue a patamares mais próprios de enfrentamento de pobreza. Creio que este pode ser um bom contributo de peso para a questão de a parte que diz respeito ao direito avançar para a erradicação da pobreza. Com isto encerro e agradeço.
Amigos, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificación para que te lleguen los próximos videos que vamos a subir. Deja tus comentarios, comparte para que otras personas también lo puedan ver. Se cuidan.